Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Amigos Esportes na internet, apresentado por mim, Ricardo Nime, trazendo sempre muita informação sobre automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades praticadas aqui na nossa região metropolitana de Campinas e também no nosso aglomerado urbano de Piracicaba. E você é muito importante pra gente e contamos aí com a sua participação. Inscreva-se no nosso canal lá no YouTube, vá lá no YouTube neste endereço e clique inscreva-se. Você vai estar ajudando aí o nosso Amigos Esportes. E para abrir o programa dessa sexta-feira vamos falar aí muito do que? De futebol, rodada aí do fim de semana, resultados do meio de semana. Também vamos estar falando aí do que? De basquete, tudo que acontece no fim de semana. Também vamos falar de tudo que acontece no fim de semana no vôlei. Preparados? Então vou rodar a nossa vinheta de abertura. Veja aí os nossos apoiadores culturais e daqui a um minuto retornaremos em definitivo com o nosso Amigos Esportes na internet. Automobilismo, basquete, futebol, vôlei e outras modalidades. Amigos Esportes. E já estamos de volta com o nosso Amigos Esportes na internet. E nesta sexta-feira nada melhor do que começar falando do que? De tudo que aconteceu e vai acontecer hoje na Copa Libertadores da América. Resultados de ontem da segunda rodada na Vila Belmiro, o Santos venceu o The Strongest da Bolívia por 2-0 e na Colômbia o Independiente Santa Fé fez 3-0 sobre o Sporting Cristal. A classificação do grupo 2, o líder é o Santos com 4 pontos, segundo vem Independiente Santa Fé, terceiro The Strongest, ambos com 3 pontos e em quarto o Sport Cristal com apenas 1 ponto. A terceira rodada acontece na terça-feira, 18 de abril, às 9h45 da noite no Peru, tem Sporting Cristal e The Strongest da Bolívia. E o Santos, na quarta-feira, 19 de abril, às 9h45 da noite, vai até a Colômbia enfrentar o Independiente Santa Fé. Resultados da segunda rodada. Na quarta-feira, o Palmeiras já havia vencido o Jorge Wilstermann por 1-0 no Allianz Parque. E ontem, no Uruguai, o Peñarol venceu de virada o do Atlético Tucumã por 2-1. A classificação do grupo 5, líder é o Palmeiras com 4 pontos, segundo vem o Jorge Wilstermann, terceiro o Peñarol, ambos com 3 pontos, e em quarto o Atlético Tucumã com apenas 1 ponto. A terceira rodada acontecerá apenas no dia 11 de abril, terça-feira, às 7h30 da noite na Bolívia, quando Jorge Wilstermann recebe aí o Atlético Tucumã. Já na quarta-feira, 12 de abril, às 9h45 da noite no Allianz Parque, tem Palmeiras e Peñarol. Resultados da segunda rodada. Na última quarta-feira, o Zulia foi até o Uruguai e venceu o Nacional por 1-0. E ontem, mais um visitante se deu bem. O Lanús foi até Chapecó e bateu a Chapecoense por 3-1. A classificação do grupo 7, o líder é o Lanús, segundo o Zulia, terceiro Nacional do Uruguai e em quarto a Chapecoense, todos com 3 pontos. A terceira rodada acontecerá só no dia 18 de abril, terça-feira, às 9h da noite na Argentina, terá Lanús e Zulia da Venezuela. E em Chapecó, a Chapecoense joga diante do Nacional do Uruguai. E agora no Amigos Esportes, vamos ver como foi o meio de semana aí da Copa do Brasil. Todos os resultados dos jogos de volta da terceira fase, o São Paulo já havia se classificado ao empatar em 1-1 com o ABC em Natal.
O tricolor carioca também se classificou ao bater o Criciúma em casa por 3-2. O Joinville também está na próxima fase, mesmo perdendo para o Gurupi no Tocantins por 1-0. Em goleadas, o Internacional está na próxima fase porque venceu por 3-0 o Sampaio Correia. Outro classificado com goleada foi o Cruzeiro, 3-0 sobre o Muricy de Alagoas. Outro classificado foi o Sport, que venceu na Ilha do Retiro o Boa Vista mais uma vez por 1-0. Já o Vitória surpreendeu ontem o Vasco da Gama e venceu por 1-0. O Corinthians e Luverdense empataram na Arena Corinthians em 1-1. E o Goiás é outro classificado ao empatar em 1-1 com Cuiabá em Mato Grosso. O primeiro jogo do confronto entre Asa de Arapiraca e Paraná Clube terminou em 0-0, jogo realizado ontem em Alagoas. E a decisão ficou para o dia 6 de abril no Paraná, quando o Paraná Clube decide aí esta última vaga contra o Asa de Arapiraca. Os times classificados para a quarta fase da Copa do Brasil são os seguintes: São Paulo, Fluminense, Joinville, Internacional de Porto Alegre, o Cruzeiro de Minas Gerais, o Sport Recife, o Vitória, o Corinthians e o Goiás, restando aí apenas a definição de Paraná Clube e Asa de Arapiraca. Vale lembrar que agora na quarta fase haverá um sorteio público e qualquer uma dessas equipes podem se enfrentar. Vale lembrar que a próxima fase também será entre sistema mata-mata, jogos de ida com jogos de volta. E agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver como será o fim de semana do Campeonato Paulista da Série A3. Todos os resultados da 11ª rodada: Desportivo Brasil venceu o Paulista por 2-1, o Nacional perdeu em casa para o Atibaia por 2-1, Catanduvense e Monte Azul empataram em 1-1, Grêmio Osasco goleou o Flamengo de Guarulhos por 4-0, o São Carlos venceu o Matonense por 2-0, Comercial venceu por 1-0 o Olímpia, o Independente em Limeira venceu o Rio Branco de Americana por 1-0, a Internacional foi até Marília e goleou o time da casa por 3-0. Outra goleada foi São José dos Campos sobre o Taboão da Serra 3-0. E ontem, no Alfredo de Castilho em Bauru, o Noroeste perdeu para a Portuguesa Santista por 2-0. A classificação após 11 rodadas: a líder é a Internacional, segundo Olímpia, ambos com 23 pontos. Em terceiro vem colado aí o São Carlos com 22. Já um pouco mais distante, em quarto vem o Grêmio Osasco com 18. Quinto, Matonense, sexto, Monte Azul, sétimo, Nacional, todos com 18 pontos. Oitavo, fechando aí o G8, é a Portuguesa Santista com 17. Nono é o Comercial, décimo, Rio Branco de Americana, 11º, Desportivo Brasil, 12º, Marília, todos com 17 pontos. 13º é o São José com 16, 14º Atibaia também com 16 pontos. Já na zona do rebaixamento, o Taboão da Serra em 15º com 14, 16º veio o Noroeste, 17º Flamengo, ambos com 11 pontos. 18º é o Paulista de Jundiaí com 10, 19º Independente de Limeira com 7 e na lanterna Catanduvense com 4 pontos. A abertura da 12ª rodada acontece neste sábado às 10 horas da manhã no Décio Vita em Americana. Tem Rio Branco e São Carlos. Às 3 horas da tarde, 3 partidas. Na capital tem Nacional e Marília. O Independente vai até Jundiaí enfrentar o Paulista. Em Taboão da Serra, o time da casa recebe o Grêmio Osasco. Às 7 horas da noite no Limeirão tem Internacional e Comercial. A rodada segue no domingo às 10 horas da manhã com 4 partidas. Tem Monte Azul e Portuguesa, a Matonense recebe o Atibaia, o Olímpia pega aí o Noroeste e o Flamengo joga diante da Catanduvense. E às 4 horas da tarde no Vale do Paraíba tem São José e Desportivo Brasil.
E agora no Aí Amigos Esportes, vamos ver as notícias aí do Liga de Basquete Feminino 2016-2017 com o nosso basquete. Resultados de ontem da Liga de Basquete Feminino 2016-2017. No ginásio do Castelinho, no Maranhão, o Sampaio Basquete venceu o Blumenau por 82-72. E ontem, no Centro Cívico em Americana, o Corinthians Pague Menos Americana conseguiu mais uma vitória, agora sobre o Santo André por 82-56. A classificação da Liga de Basquete Feminino 2016-2017, o líder absoluto é o Corinthians Pague Menos Americana, 33 pontos. Segundo vem o Uninassal com 30 pontos, terceiro Santo André com 27 e em quarto o Sampaio Basquete com 24 pontos, que matematicamente garantiu aí a quarta colocação e a última vaga para as semifinais. Já em quinto vem o Presidente Venceslau, já eliminado com 22 pontos. Em sexto, o Blumenau com 20. Os próximos jogos da Liga de Basquete Femininos estão marcados para este sábado, às 10 horas da manhã, no ginásio do Castelinho, em São Luís do Maranhão. Mais uma vez, o Sampaio Basquete enfrenta o Blumenau. E às 7 horas da noite, no Centro Cívico em Americana, é a vez de novo duelo entre Corinthians Pague Menos Americana e Santo André. E agora no Aí Amigos Esportes, vamos ver como será o fim de semana do Campeonato Paulista da Série A2. A abertura da 11ª rodada da Série A2 acontece hoje, sexta-feira, às 8 horas da noite, no Barão de Serra Negra, em Piracicaba, jogo importantíssimo para o 15 diante do São Caetano. Já em Barretos tem clássico regional entre Barretos e Batatais. A rodada segue no sábado às 3 horas da tarde, o Capivariano vai até Diadema enfrentar aí o Água Santa. Às 4 horas da tarde, 2 partidas. Em São José do Rio Preto tem Rio Preto e Oeste. Tem clássico regional em Santa Bárbara do Oeste, o União recebe o Mogi Mirim. Às 7 horas da noite, mais 2 partidas. Em Rio Claro tem Velo Clube e Votuporanguense. Em Sertãozinho, o time da casa recebe o Bragantino. Já no domingo, às 10 horas da manhã, na Rua Javari tem Juventus e Taubaté. Às 4 horas da tarde, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Guarani tenta mais uma vitória agora diante da Penapolense. E na segunda-feira, às 8 horas da noite, a equipe do Rio Claro vai até o Canindé enfrentar a Portuguesa. E agora no Aí Amigos Esportes, vamos ver aí como está a Superliga 2016-2017 com o nosso vôlei. Na abertura da primeira rodada das quartas de final da Superliga Feminina, jogo realizado ontem no José Liberati em Osasco, o vôlei Nestlé venceu o Fluminense por 3-0, parciais de 25-23, 25-23, 25-14. A rodada segue hoje, lá no Henrique Vilaboim, em São Paulo, às 9h30 da noite, tem Pinheiros e Rexona Sesc. Amanhã, sábado, em Uberlândia, tem Dentil Praia Clube e Terra Cap BRB Brasília Vôlei às 6 horas da tarde. E às 8h30 da noite, na Arena Minas, em Belo Horizonte, é a vez de Camponesa Minas enfrentar o Genter Vôlei Bauru. A abertura da primeira rodada das quartas de final da Superliga Masculina acontece hoje às 7 horas da noite em Contagem, Minas Gerais. Tem Sada Cruzeiro Vôlei enfrentando aí o Lebes Gedore Canoas. A rodada segue no sábado às 2h10 da tarde no ginásio do SESI Vila Leopoldina. O SESI São Paulo recebe o Minas Tênis Clube.
E às 13h30 da tarde, na Universidade de Juiz de Fora, tem Juiz de Fora Vôlei e Funvic Taubaté. E no domingo, às 3 horas da tarde, em Montes Claros, é a vez do Vôlei Brasil Quirindi Campinas enfrentar o time da casa, o Montes Claros Vôlei. E agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver como será o fim de semana no Campeonato Paulista da Série A1. A abertura da 9ª rodada acontece hoje, sexta-feira, às 7 horas da noite, no Moisés Zucarelli, em Campinas. Tem Red Bull Brasil e São Bernardo. E mais tarde, às 9 horas da noite, em Lins, tem Linense e Botafogo. A rodada segue amanhã, às 4 horas da tarde, com 2 partidas. No Morumbi, tem São Paulo e Ituano. E em Mirassol, o time da casa recebe o Santo André. Às 6h30, mais 2 partidas. No Moisés Zucarelli, em Campinas, tem Ponte Preta e Novo Horizontino. E em Osasco, tem Audax e São Bento. A rodada segue no domingo, às 4 horas da tarde, em Araraquara, tem Ferroviária e Corinthians. E o clássico da rodada ficou para as 6h30 da tarde na Vila Belmiro, entre Santos e Palmeiras. O programa Ai Amigos Esportes desta sexta-feira está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência com o nosso programa. Também quero desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana a todos e conto com todos vocês lá na segunda-feira com tudo o que aconteceu no fim de semana esportivo com mais um inédito Ai Amigos Esportes na internet. E graças a Deus, hoje já é sexta-feira. Automobilismo, vôlei e outras modalidades. Ai Amigos Esportes.